Você já conhece, para quem não conhece, ele é que dá cobertura espiritual para o Ministério Tenda dos Milagres, amém? Para todo o Ministério Tenda dos Milagres. Ele veio de Brusque, Santa Catarina, é isso, apóstolo? Ele já esteve aqui com nós várias vezes e toda vez, igreja, eu não tenho dúvida disso, toda vez que Deus traz um profeta de longe é porque ele tem algo, assim, meu pastor Antônio Marcos? Ele tem algo para entregar, amém? Então, abre seu coração nessa noite, que eu creio que papai vai falar comigo e você nessa noite. Eu não tenho dúvida, através da vida desse varão aqui, amém? Porque ele é muito abençoado. É com o senhor, apóstolo, fica à vontade. Glória a Deus. Paz, meus queridos. Amém. Feche teus olhos onde você está, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado de estar mais uma vez aqui na cidade de Silvanópolis. Eu sei que o Senhor preparou esse culto, preparou essa palavra para falar poderosamente ao nosso coração. Por isso, Deus continua movendo que anjos ministradores agora estejam acampados ao redor desse ambiente, que todo demônio nessa cidade seja cegado agora e que somente o teu Espírito tenha liberdade de passear em nosso meio, que todo verdugo atormentador, tudo aquilo que vem impedir o teu fluir, Senhor, seja silenciado em nome de Jesus e que a tua palavra encontre guarida aos nossos corações. Amém e amém. Queridos, é uma alegria estar aqui novamente. Silvanópolis eu já venho há muitos anos, né, pastor? Bastante tempo. E todas as vezes que nós viemos aqui, que eu já não lembro tanto tempo, faz desde o outro ambiente lá onde estava, sempre foram momentos muito pontuais, palavras pontuais. Você tem uma ideia, hoje é a segunda vez que eu tenho uma experiência igual a que eu tive hoje à tarde, antes de vir para cá. A outra vez foi na África. Com o nosso ministério apostólico, a gente acaba dando cobertura para muitas igrejas. Temos então na África, Estados Unidos, gente na Europa, na América Latina. Eu fico percorrendo do Oiapoque ao Chuí, nesse Brasil, além de ter a nossa igreja lá em Brusque, que é a sede, a igreja mãe. Então, para mim, são geografias diferentes. Um dia eu estou aqui em Silvanópolis, alguns dias atrás eu estava na Suíça, na Europa, daqui a alguns outros dias eu vou para o Nepal, nos Himalaias lá, dar um treinamento para os obreiros, então é muita movimentação. Mas o meu coração, a minha preocupação sempre qual é? Que em cada lugar eu possa entender o que Deus está falando. Porque alguns aqui eu conheço de vista, né? Lembro das outras vezes que eu tive aqui, né? Alguns eu estou conhecendo agora pela primeira vez, dando, né? Aqui em Silvanópolis já tive história, até no postinho já fui parar, né, irmã? Lá, passei mal, já passei bem aqui na cidade, tem muita história para contar. Mas sempre Deus ministrando algo de maneira pontual. O apóstolo Carol não está aqui, porque está pregando lá para um culto de mulheres na sede. Tá? O pastor Marquinhos deve estar por aí também. Né? E abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel 15. Gente, até eu trouxe os livros ali. Eu sempre que aqui em Silvanópolis o pessoal sempre pede. Eu lancei 27 livros. Né? Não trouxe todos. A minha esposa ficou com a maioria deles lá. Eu peguei só um pouquinho e trouxe para cá. Porque tem alguns livros que são bem importantes. E até eu quero fazer algo diferente aqui em relação aos livros, né? Meus livros ali, o pessoal vende a 40, 50 reais. E eu vou deixar só por 20, pela metade. E se for 2 livros, fica 30 só. Ou seja, fica 15 cada um. Bem baratinho assim. Para ficar acessível para você, porque eu sei que um livro pode mudar uma vida. Eu discipulo pessoas no mundo inteiro. E eu sempre indico que a gente investe em tanta coisa e não investe em nós, em conhecimento. E posso já te dar a primeira chave aqui nessa noite? O seu maior patrimônio nesses dias é entender. Eu vou repetir. O seu maior patrimônio que você pode adquirir nesses dias é entender. Porque eu só desfruto daquilo que eu entendo. Então tem vários livros, inclusive o livro que ela lançou agora, Maternidade. Esse livro aqui a gente não dá conta, né? Maternidade é um livro que ela acabou de lançar, ela está falando sobre isso lá na sede agora, pregando sobre maternidade. Livro sobre o profético, quem gosta do profético, quem gosta de evangelismo,
Depois, no final, eu te ajudo ali a indicar, tá bom? 1 Samuel 15, 23. 15, 23. A palavra de hoje não é fácil. É uma palavra dura, no sentido de entender, porque talvez poucas vezes na vida você ouviu o tema que você vai ouvir hoje. Poucas vezes. Mas ela me trouxe uma libertação há anos atrás. E muito entendimento. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação. E a obstinação como pecado ou iniquidade de idolatria. Amém. Você pode se assentar. Obstinação aqui, depende da sua versão. Está traduzido por porfiar. Algumas versões de Bíblia, não sei a sua, o que está escrito aí? Arrogância? O que está na sua Bíblia? Até você saber o que vocês têm escrito aí. 1 Samuel 15, 23, o que está no último pecado? Depois de rebelião, tem. Hã? Tá, é pecado de feitiçaria. E o outro pecado? Obstinação, está como aí, não está sua? Porfiar. Arrogância. Que é como idolatria. Mas antes de idolatria está o quê? E antes de iniquidade? Obstinação? A tua já está obstinação. Boa. Porfiar algumas. Arrogância outras, certo? Tá bom. É tudo a mesma palavra. Deixa eu contar a experiência. Obrigado, irmã. Contar a experiência de quando eu recebi essa palavra em 2017. Eu estava num país africano chamado Tanzânia, ou Tanzânia, no leste africano. E eu estava numa base missionária, e do lado dessa base missionária tem uma igreja, Free Pentecostal Church lá, uma igreja lá, e eu ia pregar para todos os pastores e obreiros daquela localidade. E eu fui descansar depois do almoço. Lá no sul, chamamos de sexta, né? A sexta depois do almoço, descansar um pouquinho. Quando eu vou descansar esses minutinhos depois do almoço, eu tenho um sonho. E eu não sou de ter muitos sonhos. Eu sei que tem pessoas que Deus fala muito através de sonhos. Não sei se é você ou não. Eu é muito pouco. Mas geralmente quando eu sonho é muito profético. E eu tenho um sonho e eu vejo uma mão grande escrevendo na parede a palavra obstinação. Que ela só aparece na Bíblia nesse texto. Só aqui. E eu acordo, eu salto da cama assim, sem ar, e eu entendi, pregue essa palavra hoje à noite. Daí eu fui para a igreja, eu não falo o idioma deles, que é Swahili, e é bem difícil esse idioma africano, bem difícil. Principalmente o idioma Maasai, que é mais difícil ainda. Eu sei porque eu já dormi 2 dias no meio da savana africana na tribo. Eu já fiz algumas aventuras no interior da África. Mas eu chamei o apóstolo Goodluck, que ele fala português arrastado, mas fala. Ele é meu tradutor lá. Eu falei, Goodluck, preciso falar com você. E ele, sim. Ele falou, o que vais pregar, pastor? Eu falei, que bom que você me perguntou. Porque eu tive um sonho com a palavra. E as pessoas sabem aqui o que é obstinação. E ele, não, pastor. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu tive uma ideia. Me dá a tua Bíblia em Swahili. Abri a Bíblia dele em Swahili, em 1 Samuel 15, 23. E eu falei, o que é essa palavra aqui? Eu apontei ele, o caide. Eu falei, e o que é o caide? Aí ele falou, é obstinação. Eu falei, tá certo, é isso aí mesmo. Então o título da palavra vai ser Ucaide. Tem pregações que você nunca mais esquece na vida, e Ucaide foi uma delas, porque foram centenas de pastores com o rosto no pó, em arrependimento e consertando e alinhando as suas vidas. Ok? Passaram-se 2017, 18, 19, 20, 21, 22... 6 anos, e eu tenho o mesmo sonho essa tarde.
depois de 6 anos, depois de Tanzânia, Silvanópolis. Você entende a gravidade da coisa agora? Você entendeu que culto que você está essa noite? Eu estou falando isso para você entender a gravidade da palavra dessa noite. 6 anos depois, só 2 lugares do mundo eu preguei isso. Tanzânia e agora Silvanópolis, Tocantins. Nem na minha igreja eu nunca preguei essa palavra. Eu sou pastor. Então estou falando de 25 anos de ministérios. Deus me dá 2 sonhos em 2 lugares diferentes e bem distantes, né? Que tem que atravessar o Atlântico para você poder chegar lá. Ok? Vamos então construir nessa noite. A Bíblia vai chamar alguns pecados com uma conotação diferente, dizendo que esse pecado é idolatria. São poucos. Os 2 mais importantes é esse e mais um que é mais famoso ainda. Aliás, eu vou abrir com você para você entender onde é que está. Efésios capítulo 5, versículo 5. Vamos lá. Efésios 5, 5. Eu quero abrir numa versão que eu vi que eu procuro dar uma... faço assim qual que é a versão de vocês para eu... Vamos lá. Bem sabeis isto, Efésios 5, 5. Que nenhum fornicador, nenhum impuro, nenhum avarento, vírgula, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Poucos pecados na Bíblia vai chamar assim, é idolatria. Porque nós temos um conceito de idolatria, o que é? Se dobrar diante de imagens. Idolatria é muito mais do que isso. Idolatria é tudo aquilo que roubar o lugar número 1 de Deus no seu coração. Sabia que pode ser até um filho? Você idolatrar ele mais do que a Deus e colocar ele na frente de Deus. Tudo que você colocar na frente de Deus, você pode acabar idolatrando. Isso é perigoso. Inclusive o próprio ministério. Aí o que acontece? Na Bíblia tem 2 tipos de pecados que são perigosíssimos. E a Bíblia fala, vírgula. Porque ele vai falar, tem o fornicador, o impuro, o devasso, o promíscuo. Esse não tem herança nos céus, mas o avarento também. E quando ele fala de avarento, ele bota essa vírgula e bota a idolatria. Avareza, você sabe muito bem o que é, ou não? É o amor ao dinheiro. Dinheiro é problema? Não é o tema de hoje, só quero dar uma pincelada aqui. Dinheiro é problema, não? Nunca foi. 1 Timóteo 6,10 vai dizer que o amor ao dinheiro é sim o problema. Porque dinheiro na sua vida e na minha é uma questão de senhorio. Sim. Jesus, o único pseudo-deus que ele chama de Senhor, é um tal de Mamon. No Sermão da Montanha ele vai dizer, não podereis servir a 2 senhores. E esse senhor que ele está falando é Mamon, dinheiro, o Deus da riqueza. Então dinheiro na sua vida e na minha é uma questão de senhorio. Ou você é senhor sobre o dinheiro, ou você é um escravo do dinheiro. Isso é perigoso. É o tema que Jesus mais pregou na sua trajetória aqui. Das 40 palavras de Jesus, 16 ele toca no tema dinheiro e recursos. Eu lancei um manual de finanças, é o meu best-seller no momento, o ano passado. Já está aí com curso online na Hotmart e tudo. Pessoas do mundo inteiro são meus alunos já, sobre como virar a chave financeira na sua vida à luz da Bíblia. Porque tem os caras coaches aí que vão te dar umas coisas meio nada a ver. Mas a Bíblia te mostra tudo. Inclusive como virar nessa área. Mas ok. Então Mamon, a avareza, pode roubar muita gente do céu. Por isso, você deve fazer sempre uma introspecção de como está o seu coração sobre dinheiro e finanças. Porque se o dinheiro ainda é senhor sobre você, você está dentro de um pecado de idolatria. Ponto. Simples assim. E obstinação. Porque avareza, você já ouviu alguma pregação sobre avareza na vida?
Amor ao dinheiro? Já, né? Essa é mais fácil, né? Olha, não deixa Mamon te dominar. Abençoe a obra de Deus. Não seja avarento. Isso você já ouviu, certo? E quantas de obstinação você ouviu na vida? É a primeira? Com certeza, porque se prega muito pouco. E é o outro pecado que também tem conotação de idolatria. Ah, pastor, eu não sei nem o que é obstinação. Algumas versões, se eu não me engano, é a NVT. Não sei se alguém tem NVT aí. Em vez de obstinação, vai falar do insistir. Porfiar é insistir em algo com muita veemência. Por que obstinação é idolatria? Vamos lá? Vamos explicar? Vamos tentar entender? Obstinação é idolatria por quê? Porque obstinação é você construir um altar para a sua própria opinião e ser inflexível à mudança. Todo homem e mulher que pega a sua opinião, o seu pensamento e faz um altar, ele entra na obstinação. Pode estar indo para o inferno e não sabe, porque todo idólatra não herdará o reino dos céus. É um dos temas que eu mais ministro os pastores pelo mundo hoje, é a obstinação. Por isso que obstinação quase ninguém fala, porque é quando você pega a sua opinião e coloca num altar. Ok. Mas para entender sobre isso, eu preciso entender sobre vozes. Vozes. Existem pelo menos 4 tipos de vozes no mundo, ou na vida. 4 vozes. Voz número 1, a voz de... Voz número 2, a voz... Vou apontar para baixo porque... Só para... Diabo, Satanás, demônios. Voz número 3, das pessoas. Você ouve. E a voz número 4, do teu coração. E essa voz é perigosa porque Jeremias 17:9 vai dizer: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O que eu mais vejo as pessoas se perderem na vida hoje? Que não alcançam os seus sonhos, não discernem a voz. Vamos falar uma coisa só entre nós aqui? É fácil reconhecer o tempo todo quem é que está falando? É Deus, é Deus. Não, é o diabo, meu Deus do céu. Não, é gente falando na minha orelha. Não, é o meu coração, é minha alma gritando. É fácil isso, não? Só que quando um homem e uma mulher encontra esse feeling, esse time, rompe. Não. Agora fiz certo. Rompe. Todo homem e mulher no ministério que venceu o caide africano, a obstinação, vai viver os sonhos de Deus. E toda pessoa hoje, é tão interessante que hoje eu recebo uma notícia lá do meu estado, Santa Catarina, de um pastor amigo meu, que acabou de entregar a igreja, acabou de dissolver a família dele por obstinação. Aí vou dizer para você, das 4 vozes, sabe qual é a que eu mais tenho dificuldade hoje no Brasil em encontrar assim pessoas que mais patinam? Sabe qual das 4 vozes? Adivinha? Voz de Deus, do diabo, das pessoas, todas elas têm as suas dificuldades. Mas sabe qual a mais? A do coração. Ei, alma tem voz? O que você acha? Você é um ser tricotômico, certo? O que é isso? Você tem um espírito, uma alma e um corpo, ok? O que é o espírito?
é o que nasce de novo, é o que fala com Deus, é o que se desenvolve com Deus. A alma, tuas emoções, pensamentos, personalidade, temperamento, se você é colérico, sanguíneo, fleumático, enfim. E o corpo? O corpo é esse aí que você está vendo. É o mais fácil. 80% dos crentes no Brasil hoje, que eu encontro do Iapoque ao Chuí, meu Deus do céu, a maior dificuldade dos três está na alma. E aí, problemas de casamento, problemas financeiros, problemas ministeriais, que é o que eu mais resolvo. Estava resolvendo um pepino agora à tarde, eu num lado resolvendo um pepino lá no hotel e a minha esposa no outro lado resolvendo outro. É desse jeito. Mas a maioria porque não discerne voz. Pessoa que aprender a discernir voz, sai na frente. Como dizia o célebre líder americano lá, um pastor amigo meu, quem antecipa governa. Só que eu só antecipo quando eu ouço. Aí eu pergunto, a alma tem voz? O que você acha? Eu estou fazendo algumas perguntas que sabe, você nunca ouviu uma pregação assim na vida. Como eu falei, é a primeira vez de todos que estão ouvindo sobre obstinação, certo? Alma tem voz? Que pergunta, hein, pastor? Para uma quinta noite? Alma tem voz, sim. Sim. Por isso que o salmista vai dizer assim, eu vou te provar na Bíblia. Ele diz, aquieta-te, minha alma. Porque a alma gritando. A alma pungente gritando. Então eu posso dar uma má notícia? Ou boa, não sei. Depende. Posso dar uma notícia ruim para você essa noite? Tem coisas que você pensa que é Deus que falou e não foi, foi a sua alma. E você pensa e jura de pé junto que é Deus. Você está indo para o inferno daqui a pouco, ou perdendo o tempo do seu ministério, porque você acha que é Deus falando, mas foi a sua alma que gritou. E como você não tem uma intimidade maior com o Espírito Santo, você não discerniu que aquilo era a sua alma e pensa até hoje que é Deus. Sonhos, ministério, mais diversas áreas. O maior problema de pessoas que não romperam ministerialmente até hoje que eu encontrei foi dentro da área da obstinação. Eu, Andrezinho aqui, já errei muitas vezes com isso. Teve um episódio comigo principalmente, que eu estava ajoelhado na igreja, gente. Eu estava ajoelhado onde? Na igreja. E eu levantei e falei para minha esposa, Deus falou comigo. E ela, o que foi? Daqui a 3 anos vai acontecer isso, e eu vou estar nesse lugar no ministério. E ela, uau, amém. Passou 10 anos e não aconteceu aquilo. Por quê? Porque não foi Deus falando, foi a minha alma gritando. Eu queria muito aquilo. E geralmente quando você quer alguma coisa, você confunde Deus com a sua alma. Chegou os 3 anos e eu fiquei na porta esperando assim, ó. Passou 3, 5, passou 20, passou 30 e nada. Eu estou mostrando para você hoje que a maior parte das coisas que você está esperando muitas vezes não é Deus que falou, é o teu coração que gritou. E se você não se aprumar, vai passar os anos e você vai perder o tempo da visitação de Deus. E aonde eu vou entrar agora? O que a obstinação leva nós a vivermos? A obstinação leva nós a perdermos algo. Que esse é o meu medo para mim e que seja para você também. Uma vez eu fiz uma pesquisa na Bíblia, quantas vezes Jesus chorou. Jesus chorou. Onde Jesus chorou? Boa. Aqui já veio uma, Getsemane. Lázaro, boa, 2. Lembra o terceiro choro? Foram 3.
Ali houve uma compaixão. Mas estou falando a palavra choro, escrita, choro. Porque, bem lembrado pelo irmão, Jesus em todos os momentos, um poder de empatia muito grande, compaixão muito grande, choro. Foram 3. Choro número 1, João 11:35. Aliás, se você nunca decorou um texto bíblico na vida, eis aí um, Jesus chorou. Se você não decorar esse agora, tá difícil, né? Não sei nenhum texto da Bíblia de cor, pastor. Jesus chorou, pronto. Tá tudo certo. Já sabe esse aí, mais um então para você. A palavra chorou ali, sabe o que é? É uma palavra, no grego, se eu não me engano, é klausen, que está falando choro discreto. É um discreto verter de lágrimas. Quando Lázaro, seu amigo, morre, Jesus estava chorando. As lágrimas vinham, todo mundo viu que ele estava chorando, mas era discreto. O choro do Getsemane, que está registrado em Hebreus 5, que a irmã aqui falou, que é com lágrimas, o Getsemane, a dor do Getsemane, ali a palavra no grego muda de novo. É aquele choro amargo, choro angustiante, aquele choro para dentro. Só quem chorou isso um dia na vida sabe. Só quem chorou esse choro sabe. Aonde aconteceu algo chamado hemadritose. As glândulas capilares aqui de Jesus romperam e suou sangue. Ok. E o terceiro choro? Acho que ninguém citou aqui o terceiro choro. Lembraram do Getsemane? Lembraram do Lázaro. Mas tem um terceiro. O choro sobre Jerusalém. Em Lucas 19. O mais aterrorizante de todos. Jesus chora sobre Jerusalém. E a palavra no grego muda de novo. Dacruo é uma palavra que fala choro ensurdecedor. É choro para se ouvir a quarteirões de distância. Jesus chorou em alta voz, de maneira desesperada. Porque o texto vai falar lá em Lucas 19. Porque eles perderam o tempo da visitação. Você quer arrancar o choro mais desesperado de Jesus na sua vida? É quando você perder o tempo da visitação de Deus no seu chamado, no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua vida coletiva ou como igreja. Eu oro muito por isso. E sabe qual é o inimigo número 1 para que você perca essa visitação? Obstinação. É a obstinação. Eu vi homens perderem o tempo da visitação. Eu vi mulheres perdendo o tempo da visitação. Teve um apóstolo uma vez, amigo meu, homem de nações. Homem que já tinha pisado mais de 70 nações. E um dia ele foi lá em casa, parou lá em casa. Um homem que pela sua obstinação não deu algumas respostas ao Espírito Santo, achando ele, na sua opinião, que ele estava certo, mas não estava. E um dia eu falei assim: você, homem, meu amigo, você perdeu o tempo da visitação de Deus no teu chamado. Ele caiu de joelhos e falou assim: eu sei. E não volta mais. Porque quando a sentença de Deus vem, como em Lucas 19, acabou. Agora posso pegar mais pesado ainda? Obstinação é a filha primogênita de um outro pecado. Vou falar de novo, eu estou falando algumas coisas que você nunca ouviu na vida. Obstinação é a filhinha primogênita de um outro pecado. Qual? Orgulho. Todo obstinado carrega orgulho dentro de si. Todo. Mesmo que não saiba, mas carrega. Por quê? Porque
Obstinação não vai fazer você ouvir o conselho dos demais, das suas autoridades, o conselho da palavra de Deus, o conselho do Espírito Santo, e você vai insistir dentro daquilo que não é de Deus para a sua vida. Isso é o que acontece com a obstinação. É o que faz alguém ir para a lona, literalmente. Minhas maiores preocupações hoje são essas. Senhor, não deixa eu errar. Senhor, não deixa eu fugir do centro da tua vontade. Não deixa eu perder o timing da tua vontade. Agora, para eu não entrar numa obstinação e não ser confundido no meu coração, o que você acha que você precisa fazer? Me diz aí. O que você precisa fazer? Se para você as quatro vozes é uma confusão, você não sabe nem quando é a alma falando, quando não é, e está todo enrolado ainda, ou enrolada, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Me diz aí. Você precisa conhecer a voz do Espírito Santo. A voz. Esse toque agora que acabou de acontecer, ele é um toque de? Você sabe que é um celular. Quando o Espírito, foi até de Deus tocar isso agora, porque quando o Espírito Santo falar, você tem que saber que é ele falando também. Você entendeu agora? Até toque de celular no culto é profético. Quando o Espírito Santo fala, você tem que saber que ele, agora, como e reconhecer, como saber, como... Difícil, pastor. Você lembra que eu fiz um teatrinho lá na igreja, quando era lá na de Madeira, lá? Ou foi lá que eu fiz, ou Santa Rosa? Uma pessoa aqui, eu pedi para ir lá no fundo da igreja, quem lembra disso? Só 3 lembram? 4. Hã? Tá, então eu vou fazer de novo. O pessoal aqui, vem cá, Marquinhos. Vou fazer de novo. 90% não viu. Eu estava, vai ser o mesmo teatro, não sei quantos anos depois. Tá? Eu estava sentado no púlpito do lado da igreja e passou um jovem na frente, viu o meu carro e entrou. E esse jovem parou do meu lado, simbolizado pelo Marquinhos aqui hoje, pastor Marquinhos. Ele falou assim, pastor André, ele usou essas palavras, tá? Pastor André, Deus está de marcação comigo. Como? Deus está de marcação. Deus fala com um, fala com o outro, mas comigo não fala. Tem um percebe profecia, eu não. Deus usa outro, eu não. Deus está de marcação comigo. O que você acha? Aí eu olhei para ele, o que eu vou falar para esse cara? O que eu vou falar? O cara chega para ti, ó, Deus está de marcação. Aí quando eu estava tentando pensar em teologia, pensando em algum texto, Deus me deu esse teatro, e eu vou repetir com aqui de novo o que eu fiz com ele. Eu falei, querido, vai lá no final da igreja, vai lá onde está lá o pastor Marquinhos. Aí eu pedi, só que era bem longe assim, bem longe. Não, lá na minha igreja também era bem longe. Aí o pastor, para quê? Só vai correndo até o fundo. Ele foi. Eu falei, fica aí. Eu falei, ficou. Fecha os olhos, pode fechar. O que eu fiz aqui, eu fiz lá. Aí eu falei assim, ó. Ouviu alguma coisa aí? Aí eu falei, você ouviu? Ele, não ouvi nada, pastor. Então vem cá aqui do lado, vem cá, corre aqui de novo. Aí botei ele do meu lado de novo. Falei no mesmo tom de voz. O que eu falei? Marquinho, tu é um cara muito legal. Ele ouviu por quê?
Então eu falei, não é que Deus não está falando, você que está longe demais, meu filho. Eita glória. Obrigado, querido. É desse, vai. Ele, pô, pastor, você não sabe brincar? Eu falei, não, é isso aí. É isso aí. O negócio é que você está longe demais. E se eu estou longe demais, como eu vou reconhecer as vozes? A obstinação, ela cresce. Ela avança. Então aquele menino começou a orar mais, começou a buscar a Deus. Aí sabe o que acontece quando você começar a passar tempo com Deus? Eu agora mesmo lá na igreja estou fazendo propósitos coletivos com a igreja. Lá na sede nós temos uns 1.800 membros mais ou menos. Eu peguei esses 1.800 membros e estou fazendo propósito coletivo com eles. Junto. Estudando junto. Estudando a Bíblia junto, orando na madrugada junto. Nós estamos agora 2 semanas a maratona do João. Lendo o Apocalipse de João, o Evangelho de João, as cartas de João, maratona. O pessoal posta no Instagram e, pastor, estou aqui no João 11, do João 14, João... Também, tá bem? Olha aí. É forte o Brasil. Nem sabia disso, que tinha um aqui de Silva Nova participando. Então hoje era João 11, 12, 13 e 14 a leitura, né, irmão? E eu estou lançando cada semana um propósito coletivo com a igreja. Mas por quê? Para afinar o ouvido. Tem músico aí? Tem algum músico? Toca violão alguém? Toca? Não. Só eu toco. E mal ainda. Você não tem que afinar o instrumento? Todos os dias? Então tem que afinar o ouvido também. Quem é do tempo que nem eu quero o rádio por frequência? Até achar achei. A musiquinha vinha. É a mesma coisa com o céu. Você vai com o rádio assim, até achar a frequência. Quando você acha, a maior parte dos problemas da sua vida vão acabar. Porque daí você vai ouvir é Deus mesmo, de verdade. Não é o diabo, não é a voz do teu coração, a tua alma gritando. Não. Aí, querido, eu já estou encerrando. Vai ser tão forte isso que vamos imaginar, tem um espacinho aqui do lado, né? Vamos imaginar, eu não estou olhando, tá? Tem uma parede ali. Eu não consigo ver o que está ali do outro lado. Vamos imaginar que eu coloquei ali 30 crianças. Tamanhozinho aqui assim, ó. Desse aqui, 30. E elas estão ali, ai, pega, opa, tá, tu corre, não sei o quê, coisa de criança, né? Né? Estão ali. Vamos imaginar que uma filha minha está no meio, eu tenho só 4. São 5 mulheres lá em casa, pensem. Ora por mim, aleluia. Aí, imagina, vamos dizer que está a Letícia ali no meio. E dessas 30 gritando, a Letícia fala, oi. Opa, a Letícia está ali. Por que eu sei que a Letícia está ali? Porque eu passo todo dia com ela. Eu aprendi a distinguir o timbre da voz dela. Aí que está. Se você passa a descobrir o timbre realmente do Espírito Santo, você vai começar a ter muito problema. E eu só vi uma coisa na vida até hoje acontecer para mudar esse cenário. Um batismo de humildade, gente. Correção de rota, fazer caminho de volta. É isso, é a única coisa. Eu me lembro que somente em 2 lugares no mundo eu preguei essa mensagem. Na África, em Silvanópolis. Na África eu me lembro que eram 400 pastores. E eu falei para eles, olha, nós só temos uma coisa aqui para fazer. É uma aliança com Deus. De rever todas as nossas decisões. As que já foi, fazer o quê? Rever os nossos posicionamentos. Submeter tudo isso ao senhorio de Cristo. E começar a buscar o Espírito Santo como nunca antes a presença dele. Para atinar o ouvido. Gente, eu chego a pregar de 8 a 14 vezes por semana.
toda semana, durante 25 anos. Sabe o que é isso? Não sei nem quanto que é isso se multiplicar. Porque eu prego em empresas, prego às vezes à tarde para pequenos grupos, à noite em cultos. Durante todos esses anos, eu posso transformar esse lugar aqui em algo comum. Comum. Ah, me acostumei. Pego lá, tem mais de 1000 esboços aqui. Unidunité é você hoje ler. Pá, pega aqui, vamos, é isso aqui, acabou. Mas não, eu tenho uma preocupação de cada lugar que eu estou, do Iapoque ao Chuí, de Silvanópolis à Suíça, a preocupação de ser uma voz do Espírito Santo num lugar, num ambiente. Uma voz de orientação, sabe por quê? Porque eu posso passar daqui a mais um ano, 2, 3, encontrar você de novo e você testemunhar para mim assim, ó. Sabe o que é o maior testemunho de vida para mim? Ah, pastor, naquele dia você deu um Hadouken. Aí eu recebi, e caí 3 cadeiras aqui, mas no outro dia levantei e estava a mesma coisa. Agora, uma palavra como essa, daqui a um ano eu te encontro. Você vai falar assim, pastor, aquela noite mexeu algo dentro de mim, tá? Mexeu algo dentro de mim. Eu comecei a orar, e nesse um ano, pastor, eu comecei a ajustar a minha vida, eu comecei a ouvir Deus, e comecei a largar coisa, a pegar coisa que Deus estava me mandando, eu ajustei tudo, e sabe o que acontece com você em um ano? Velocidade, porque você pode acelerar sim, o que Deus tem na sua vida. 1 ano em 3, 2 em 5, 3 em 10. Foi o que o Espírito Santo falou para mim numa noite. Basta eu entrar no nível de obediência ao Espírito Santo como nunca antes eu entrei em toda a minha vida. É o meu pacto com o Espírito Santo hoje. Senhor, não deixa eu errar, eu não sou perfeito. Mas me mostra se eu estiver botando o pé fora. Me mostra. Então tem coisas que é a voz do meu pastor, como é a voz dos seus pastores aqui, orientando. E todas as vezes que eu tive dúvida, eu não sei se isso aqui é de Deus para mim ou não, eu deixei a minha obstinação de lado e ouvi os meus pastores, porque os meus pastores eu sei que são voz de Deus na terra. E eu falei, meu pai, eu queria isso aqui. Eu falava, eu chamo meu pastor de pai espiritual. Eu falei, meu pai, eu queria isso aqui. E ele, cara, isso aí não é de Deus para você não. Eu falei, então tá falado, estou saindo fora agora. Eu já saía daquele negócio. Eu me lembro que eu fui comprar um carro uma vez, pastor Renato, eu fui comprar um carro e eu fui mostrar foto pro meu pastor. Eu falei assim, paizão, eu estou comprando esse carro aqui, ó. Ora aí por mim. Ele falou, não é de Deus não. Eu falei, estou desfazendo negócio agora. Já liguei pro cara, ó, tchau. Tchau por quê? Porque o meu pai espiritual falou que não. Eu caminho debaixo de